E, nesse momento, nós vamos iniciar o painel com o tema Desafios dos Hospitais e Novas Soluções Tecnológicas. Para tanto, eu tenho a honra de convidar para que modere esse painel o senhor Jefferson Gomes, ele que é do Instituto Santé. Por gentileza, nosso aplauso como recepção. E como painelista, a honra de aqui ter também, já convidá-lo com a nossa salva de palmas, o Dr. Sérgio Marcondes Brincas, do Hospital Bahia Sul. Dr. Sérgio Brincas é diretor-presidente do Hub Florianópolis Hospital Care, Hospital Bahia Sul e Clínica Imagem. Como painelista, a honra também de convidar, recebendo com uma salva de palmas, o senhor Diego Aristides, que pertence ao Sírio-Libanês. Diego Aristides é um executivo com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, é formado em administração pela PUC do Rio Grande do Sul e Fundação FGV, Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é CTO e Head de Inovação Aberta no Sírio-Libanês, mentor de startups, lidera também a vertical de inovação Alma Sírio-Libanês, que tem foco em dados, transformação digital e inovação aberta. Tem mais microfones? Tem aqui. Vou passar adiante. Oi. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o Brincas pela companhia, por dividir o espaço, o Diego também. Chegou hoje de São Paulo, volta hoje, Diego. É isso aí, corrido, né? Mais rápido vir a Florianópolis que se deslocar dentro de São Paulo, a gente conversava um pouquinho antes, né? Quase isso. E a gente tem um desafio aqui, Brincas e Diego. A gente está quase no horário do almoço, né? Então a gente precisa segurar todo mundo aqui e se animar do nosso debate, né? Gostaria de agradecer a oportunidade, em nome do Dr. Ademar, aí, a ACM, parabenizar pelo evento, né? Já de antemão, mais um summit de sucesso, né, Ademar? Eu acho que a cada ano ele se torna um componente permanente nas nossas agendas aqui, sem dúvida nenhuma, ele sempre engrandece bastante as nossas agendas também. Gostaria de dividir, pedir para o pessoal colocar a nossa apresentação, que gostaria de dividir, antes de começar a nossa apresentação, explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica, né? Vamos dividir mais ou menos aqui em 4 blocos, vamos falar um pouquinho aqui de demografia, de epidemiologia, falar um pouquinho de interoperabilidade, processos, pessoas, infraestrutura, enfim, vamos tentar fazer um debate bem bacana aqui, bem enriquecedor para todo mundo que está aqui. Queria deixar um minutinho, Brincas, para um bom dia, de boas-vindas. Bom dia a todos. Obrigado, Ademar, pelo mais um convite, né? Ainda bem que você veio para moderar, porque falar sobre o desafio dos hospitais, eu acho que se vocês não tiverem nada para fazer até o Natal, a gente consegue terminar a primeira parte, né? Mas estou aqui para contribuir. Tenho mais perguntas do que respostas para trazer, porque a nossa vida em hospital é isso, é mais perguntas do que respostas. Fico inteiramente à disposição do desafio que vier aí. Obrigado. Diego, da mesma forma? Bom dia. Bom, como o colega falou, o Jefferson comentou, acabei de chegar faz pouco tempo, cheguei, acho que no primeiro voo de São Paulo aqui para Floripa, e uma honra, agradeço o convite, uma honra poder dividir aqui, compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo, de como está o mercado, mas principalmente, né, quando tem uma roda de prosa aqui, uma discussão, a gente aprende muito. Então, vamos lá, vamos fazer esse debate, vamos ver o que vem de pergunta aqui, né? Vai ter pergunta aberta para eles também ou não? Ou são só aquelas que a gente combinou? Se for só aquelas que a gente combinou, está tudo certo. É mais seguro, né? E é isso, muito obrigado pelo convite e vamos que vamos. Então, gente, eu vou contextualizar um pouquinho aqui, deixar algumas informações aqui, eu acho que para... não a informação que seja mais importante, mas para a gente introduzir um pouquinho uma linha de pensamento aqui. Eu queria começar falando sobre um desafio, Brincas, que, na verdade, ele não se inicia em nós mesmos, os hospitais, né? É um desafio que vem de um contexto de sociedade, de contexto de mercado, enfim, um contexto de próprio desenvolvimento social, mas que acaba, em última instância, acarretando lá em desafios para as nossas atividades hospitalares, né? Então, no último censo,
do IBGE, comparativamente aos últimos 10 anos, nós tivemos um crescimento populacional na faixa de, aí eu vou olhar aqui do lado, que 6,5% mais ou menos. O número de pessoas abaixo de 30 anos ela diminuiu, praticamente esse mesmo número, enquanto o número de pessoas ditas idosas, né, são os novos idosos, acima de 60 anos, cresceu em números absolutos praticamente 10 milhões de pessoas. E, além desse desafio demográfico, nós temos um próprio desafio regional, né? Enquanto o Sul e o Sudeste apresentam os maiores indicadores em número de idosos, percentualmente falando, Roraima, por exemplo, tem aí apenas cerca de 7% da sua população está acima de 65 anos. Junto com o envelhecimento populacional, Brincas e Diego, a gente tem o desafio das doenças crônicas não transmissíveis, né? Que acaba pressionando o sistema de saúde, altos índices de sinistralidade, uma necessidade enorme de uma atenção mais primária sobre essa população, principalmente. No Brasil, em 2019, praticamente 42% de todas as mortes prematuras foram ocasionadas por esse grupo de doenças não transmissíveis. E alguns indicadores que preocupam bastante, né? Hoje, 56% da população brasileira está acima do peso. E um número mais preocupante ainda que 40% da faixa etária entre 18 e 24 anos. Né? Então, a gente vai ter uma população ainda mais obesa, mais acima do peso, o que acaba acarretando em mais desafios ainda. Hoje, cerca de 10% da nossa população tem diagnóstico de diabetes, e esse número vai para praticamente um quarto da nossa população, quando acima de 65 anos. Temos aí 26% da nossa população e 62,5% das pessoas acima de 65 anos apresentam diagnóstico de hipertensão. Então, as doenças de origem emocional, eu vou acabar passando isso, não é o foco exato. Isso tudo pressionando o sistema, nós temos uma necessidade absoluta de um maior controle, né, um maior investimento, uma maior atuação na nossa atenção primária em saúde. Então, em 2018, a ANS criou um programa de certificação. Em 2019, já das cerca de pouco mais de 700 operadores de plano de saúde, praticamente metade já tinha um plano, pelo menos, né, credenciado na ANS, de uma atenção mais de promoção de saúde. Eram praticamente 3 mil projetos de boas práticas cadastrados lá. Só a Unimed, né, tem cerca de 440, eu tinha 440 planos de atenção de promoção de saúde, mais quase uma centena de projetos de APS sobre isso, né? Então, e aí o desafio, pensando e trazendo já um pouquinho para o nosso debate em relação a novas soluções tecnológicas, nós temos hoje um grupo impressionante, Diego e Brincas, de praticamente 150 mil instrumentos públicos de atenção à saúde. São unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, atenção ribeirinha, atenção pressional, e algumas coisas até que para nós aqui soa meio estranho, né, que são as ambulâncias, né, as motolâncias, enfim. E no último ano, praticamente 10 mil novos programas de estratégia da saúde e família foram habilitados pelo governo federal. Diante de tudo isso, gente, não vamos nem entrar na discussão dos apps, dos dispositivos pessoais, senão a gente vai acabar enlouquecendo, né? A gente tem discutido no Brasil uma possibilidade de um conceito de Open Health, e, obviamente, a gente precisa entender esse cenário é possível, não é possível, quando é que a gente vai discutir isso tudo. Considerando, Diego, mais indo para a tua área, que hoje no mundo são 40 organizações que estabelecem padrões na área de tecnologia em saúde, né, em termos de terminologia, conteúdo e transporte. Para passar a palavra para vocês, considerando aí demografia, epidemiologia, padronização e interoperabilidade, qual é o tamanho do desafio, o quanto isso nos desafia como gestores de hospitais, e como é que a tecnologia pode ou está nos ajudando nesse sentido, Diego? Brincas, vou deixar para ti começar aqui. Bom, a pergunta do milhão, né? Mas alguém tem que começar com ela. Primeiro que esse é o fato, né? É a verdade. A gente, se Deus quiser, a gente vai envelhecer também. O Ademar perguntou mais cedo onde estaremos em 2050. Eu quero estar na praia, em Florianópolis, se Deus quiser, mas vou encher o saco de muita gente dentro do hospital ainda. E se a gente tentar compensar
a quantidade de pessoas idosas que a gente tem, gerando mais pessoas jovens, talvez falte lugar no mundo, porque a gente tem que lembrar que o planeta é finito, né? E não tem espaço para a gente ter uma população tão grande. A primeira coisa, assim, ó, padronização, não existe. Vamos partir do estaca zero. Nós não temos padrão para nada, zero. Interoperabilidade, zero, menos ainda. O Armando falou mais cedo sobre a importância dos dados, de uma linha mestra. Quem vai ter a linha mestra de centralizar todos esses dados? A gente não tem dados. Primeira vez em 2016, eu comecei a administrar o hospital por acidente. Eu conheço bem o Armando porque eu sou radiologista e lá eu pretendia ficar o resto da minha vida, né? Mas aí, como empreendedor, chega uma vez... Hoje parece bonito, o Grupo Bahia Sul, né? Mas a gente já andou... O empreendedor, ele vive assim, é uma gangorra. A crise dos últimos 15 anos, eu conheço ela há 30, e assim, os próximos 30 eu sei que são iguais. Outro dia, um investidor nosso, que é mais recente, os investidores vêm de outro setor, eles se assustam aqui, né? Aí diz assim, puxa, eles estão há 5 anos, que 5 anos difíceis, né? Eu digo assim, mas sempre foi difícil. E o ano que era fácil, a gente inventava uma dificuldade, porque a gente fica mais criativo. E aí... Quando você olha esse cenário se transformando, a primeira coisa que vem na rede prestadora é dizer, oba, vai ter mais idoso, vai ter mais sinistro, vai ter mais coisa para fazer. Tá bom, só que vai faltar dinheiro, né? Vai faltar dinheiro porque quem financia realmente não sabe mais o que fazer com o pacote. O Armando falou agora há pouco que, Armando, morri de inveja de novo, você tem 2.000 funcionários para rodar a América Latina, né? Só para rodar os hospitais de Florianópolis a gente tem 2.200. É uma operação pesada. E os meus funcionários têm o quê? Plano de saúde. O reajuste que chegou para mim era 150%, porque eles foram queridos. Minha pergunta, quando chega o plano de saúde para reajustar, e olha que eu sou da rede prestadora, né? O plano de saúde, quando chega para reajustar para mim, eu digo, mas o que você fez para controlar o sinistro? Por que ele é meu? Se eu te contratei, tu também tem que trabalhar, você tem que trabalhar para mim também, para que a gente tenha um sinistro diferente. Então, a cadeia é totalmente desorganizada. O papel do hospital é enlouquecedor. Em 2016, quando comecei a administrar, eu dizia assim, não dá para confiar no dado. Porque quando eu pedi o dado para um, no dia seguinte eu pedi o mesmo dado para outro, eles vinham diferentes. Aí eu disse, na época, ser bacana era ter um Power BI, né? Ter um BI, desculpa, já fiz o marketing da empresa. Era ter um BI. Eu cheguei e disse assim, vamos fazer um BI. Eu não sabia nem para que servia. Mas eu não queria o BI, eu não queria o dado. Eu queria que alguém, com algum projeto, fizesse todo mundo imputar o dado direito e garantisse que, pelo menos daqui a um ano, quando eu fosse ler um dado, ele tivesse algum valor. Hoje, em 2023, quase 24, né? Está acabando o ano, só falta um pedacinho. Quando me chamam para olhar um hospital, a gente está numa corporação, o Hospital Care tem 13 hospitais, são mais de 30 negócios de saúde. Quando me chamam para olhar algum, vai lá, dá a tua opinião, vamos ajudar. A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, usa um RP? O prontuário ele é eletrônico em toda a cadeia dele, a prescrição é eletrônica, o registro? Mais ou menos. Eu digo assim, então implanta primeiro, depois a gente conversa sobre o resto. Porque não dá, não tem dado para rodar no sistema. Não adianta a inteligência artificial e todas as tecnologias para rodar dados que nós não temos. E se a gente for em escala... Nós temos aqui o Sírio. O Sírio é um grande hospital. É o sonho de consumo de todos nós, pequenos hospitais, era serem Sírios, Einstein e tal. São realidades diferentes. E quando você vai saindo e indo para cidades ainda menores, as realidades vão sendo cada vez mais distintas, né? Então, a gente não tem padronização, por isso que é tão caro, por isso que é tão ineficiente. Eu acho que o meu papel como rede prestadora é tentar organizar o máximo possível. Que papel o hospital pode fazer? Uma obsessão, o hospital é muito caro. A gente é obcecado por custo. Custo é nossa obsessão diária. Só que meus funcionários nunca têm uma reunião de custo sem discutir segurança ou satisfação na mesma reunião, porque são virtudes que podem se desvirtuar, desculpa a expressão, mas assim, se você não controlar as duas coisas ao mesmo tempo, você corre um risco enorme de desassistir. Mas se você não discutir, nós de saúde, nós assistenciais, temos a mania de dizer que a saúde não tem preço, né? Tem essa frase, a saúde não tem preço, mas custa muito, né? E para mim, a referência é a aviação civil. Se a aviação civil é tão complexa e tão cara quanto a nossa, e tão perigosa quanto a nossa, meu pai era piloto de Boeing, e uma vez ele chegou para mim e disse assim,
Sabe por que, que o avião é mais seguro que o hospital? Sei lá, tecnologia, qualquer coisa. Ele disse, não, porque o piloto morre junto. Acho que essa é a diferença. Então, a gente precisa realmente se reorganizar, porque não há dinheiro que suporte. Falei um pouquinho com o doutor André é nosso ex-secretário de saúde, né? Só quem tem capilaridade para fazer gestão de saúde populacional, não sei como, tá? Mas, na minha opinião, é o poder público. A gente não tem, na iniciativa privada, capilaridade para transformar a realidade. A gente vai mudar a expectativa de vida da sociedade em 3, 4, 5 anos, com o hospital. Agora, se o poder público não transformar a saúde populacional, não é a gente que consegue transformar. A gente é bom em alta complexidade, em rodar a operação rápido. Eu estruturo um hospital, em 6 meses eu ponho um hospital para rodar. Mas gestão de saúde populacional é uma ciência do poder público. Eles sabem fazer isso muito melhor do que nós. Essa é a minha opinião, tá? Está aberta a críticas. Fato, né? Não tem muito o que dizer. Dado não disponível. Quando a gente olha para um panorama de todos os hospitais do Brasil, a gente está falando que aproximadamente 60% desses hospitais não possuem prontuário eletrônico. Ainda é papel e caneta. Então, antes de avaliar, você precisa realmente passar por uma transformação. Eu costumo trazer uma linha do tempo, né, para a gente entender como que a tecnologia ela está afetando, né, todos os segmentos. Então, a gente passou por uma era analógica, que na saúde, infelizmente, ainda existem algumas empresas que estão nessa era analógica, não sabe o que é o dado, tem pouca informação e não consegue trocar, não consegue interoperalizar esse dado. A gente avançou um pouquinho para um mundo digital. Algumas empresas já estão digitalizadas, então possuem interação com o paciente. As soluções internas são digitais, né? Então possuem prontuário eletrônico, entre outras funcionalidades. E a gente avança, mas a gente dá mais um salto no mundo, onde a gente entra numa era analítica. E quando a gente entra nessa era analítica, é ali que começa realmente a gente conseguir trabalhar com eficiência, eu conhecer o dado, eu conhecer a pessoa que eu estou cuidando, né? Quem é o meu paciente, quem é essa pessoa que completa. E, por fim, a gente entra no mundo cognitivo. Eu vou fazer um paralelo, né? Eu fiquei 17 anos no mercado financeiro e eu estou há 4 anos na saúde. Então, quando eu vim para a saúde, foi praticamente um alt-tab e eu fiz assim, ó, né? Uau! Temos uma oportunidade imensa, né, de expansão, de maturidade tecnológica do setor. E o paralelo que eu faço quando a gente pensa no mundo analógico, a gente olha lá, por exemplo, os diversos bancos que a gente tinha, com muita capilaridade, com muita agência, e, de repente, esses bancos vão fechando as agências para entrar no mundo digital. Só que, no meio do nada, vem um Nubank, um banco neon que atravessa tudo e já nasce no mundo digital. Sem agência, sem posto físico, sem nada. Essas duas empresas, né, tanto o banco mais tradicional quanto um banco digital, eles rapidamente migraram para o mundo analítico, onde ele consegue saber quem eu sou, que tipo de operação que eu faço, o que eu gosto, se eu estou endividado, se eu não estou, se eu estou endividado até em outro banco, né, para ver se eu posso poder liberar essa informação. E agora a gente entra nesse mundo cognitivo, que é o mundo do uso da inteligência artificial. Quando a gente fala de saúde, a gente tem aqui diversos Brasis. Essa é a nossa realidade. Então, eu tenho a ambulância, né? A ambulância no barco, em um determinado local do país, e em outro eu tenho um hospital digitalizado, falando de inteligência artificial, com áreas de inovação. Então, isso é muito desconectado do nosso segmento. Nessa era cognitiva, a gente está falando de coisas, né, de inteligência artificial, realidade aumentada para reabilitação, entre outras coisas, até a própria interoperabilidade do dado, e são coisas que foram criadas em 1950 a 1970. A gente está falando de tecnologia que foi criada em 1950, que agora que a gente está utilizando. E por que a gente está utilizando agora? Porque a gente tem capacidade de processamento. Eu sei que não é muito do nosso setor, mas eu faço uma provocação para vocês entrarem no Google e pesquisarem assim, qual que é o valor e o histórico das ações da empresa NVIDIA. NVIDIA é uma empresa de processamento e ela
cresceu absurdamente o valor o valuation dela, porque ela é uma das poucas empresas que tem a capacidade de processar dados de forma rápida e implementar essa inteligência artificial e essa inteligência cognitiva. Então, quando eu falo de tecnologia e olhando para a saúde, né, nós estamos no melhor momento para se viver. Por quê? Nós estamos numa fase onde os negócios estão sendo transformados através da tecnologia. Não é a tecnologia que está atravessando tudo, são os negócios. E aí, a outra provocação que eu olho para a gente é assim, para vocês terem uma ideia, sabe quem é o maior empregador de pessoas de tecnologia do Brasil? Banco Itaú. O Banco Itaú, que nem se chama mais como Banco Itaú, se chama só como Itaú, era uma empresa financeira que prestava serviços financeiros. Hoje ela é uma empresa de tecnologia que entrega serviços financeiros. E quando a gente olha para a saúde, a evolução é a mesma. Enquanto a gente não se tornar empresas de tecnologia entregando saúde, a gente vai enfrentar tudo isso que foi falado aqui. Como que eu tenho demografia, como que eu consigo fazer plano de epidemiologia, como que eu padronizo o dado e como que eu trabalho com interoperabilidade. E eu concordo contigo. A gente depende muito do setor público. A gente depende talvez de uma regulação para padronizar esse dado, né, com acesso à tecnologia, com investimento, para que esses hospitais que não tenham, para as empresas que não tenham, né, o dado disponível que ela possa ter. E, de novo, né, fazendo um reflexo, né, com outros mercados. Né, quando a gente olha, por exemplo, para o varejo, eu não sei qual que é a grande varejista aqui, mas, por exemplo, em São Paulo, tinha uma loja das Casas Bahia espalhada em às vezes até na mesma esquina tinham 4 lojas. Né, e hoje a gente compra alguma coisa pela internet de uma empresa de tecnologia, seja o Mercado Livre, seja a Magazine Luiza, que se transformou em uma empresa de tecnologia, e também a mesma coisa acontecendo com a Amazon, né? E, às vezes, o produto chega no mesmo dia em casa. Então, fazendo esse comparativo do que aconteceu com outro mercado, é impossível não falar que isso precisa acontecer na saúde. Porque a gente precisa interoperabilizar, a gente precisa cuidar desse paciente e, cada vez mais, né? Desculpa, não é nem cuidar do paciente, é cuidar da pessoa, e cada vez mais a gente falar de saúde e menos de doença. E, para falar de saúde, a gente precisa ir rápido e profundo no que a tecnologia no uso da tecnologia que está disponível para a gente. Então, como que eu falo de saúde sem saber o que esse paciente está fazendo, o que ele está sentindo, o que essa pessoa está fazendo, o que ela está sentindo, e quando ele se torna paciente, né, como que eu consigo acompanhar ele de alguma forma? Então, é um desafio. Eu vou falar um pouco mais sobre de tecnologia, mas é uma realidade. Ainda, quando a gente olha naqueles 4 pontos, né, dessa linha do tempo que eu expliquei, nós temos hospitais e empresas de saúde já vivendo na era cognitiva, mas a sua grande maioria ainda transformando do mundo analógico para o mundo digital. Esse é o nosso desafio como setor. Acho que falamos quase a mesma linguagem, né? São dificuldades que vêm de fora para dentro, talvez não intransponíveis, mas que a gente precisa juntar os atores todos, né, Brincas, e poder público sobretudo, né, e aí, aproveitando a presença do doutor André aqui, eu acho que a grande dificuldade do poder público talvez seja que a cada 4 anos, né, a gente mude alguns conceitos, mude alguns projetos, e é difícil a gente imaginar fazendo isso, né, com um projeto de 4 anos. Né, imagino que seja bastante. Trazendo essa discussão um pouquinho mais para dentro, Diego, a questão do acesso aos hospitais, eu acho que o Brincas falou um pouquinho aí sobre a questão do prontuário eletrônico, por exemplo. Ano passado, saiu uma pesquisa que apenas 48% dos hospitais utilizavam, de fato, o prontuário eletrônico. Era a maior tecnologia utilizada pelos hospitais. Então, é um extrato bastante pequeno, quer dizer, menos da metade dos quase 7 mil hospitais que nós temos no Brasil hoje, que, de fato, e eu me arrisco a dizer que talvez o nível de utilização desse prontuário eletrônico seja bastante sofrível, né, Diego? E parece que há uma falta de integração dos hospitais com o mercado, né? E é óbvio, quando a gente fala hospitais, a gente fala de hospitais pequenos, médios, grandes, hospitais complexos, hospitais comunitários, públicos, municipais, por exemplo, que são muito distintos entre si. Nós temos aqui uma necessidade, me parece, maior de investimento público
na questão de tecnologia, mesmo de acesso, permitiu acesso desses hospitais a mais tecnologia. Próprias linhas de financiamento do setor privado, né, me parece que ainda falta ou carece, há um certo distanciamento entre o mundo que a gente vive na tecnologia e o mundo que a gente vive. E aqui, anteriormente, o pessoal falou, acho que o Ademar acabou abordando, né, a gente tem, por exemplo, hospitais com grande dificuldade de incorporação de tecnológica, enquanto a indústria, por exemplo, de tecnologia, ou a indústria de equipamentos, a indústria farmacêutica, por exemplo, me parece que vive num outro mundo orçamentário, né, Diego? A gente tem aqui um quadro de hospitais que talvez demonstre um pouquinho, Brincas, o porquê que nós não temos tanta aplicação tecnológica nos nossos hospitais. Hoje são cerca de 7 mil hospitais do Brasil, 2.500 públicos, uns 4.500 mais ou menos privados, desses 40% são filantrópicos, sem fins lucrativos. Hospitais que devem entre si, os filantrópicos, sobretudo, 10 bilhões de reais de endividamento. É quase impossível a gente imaginar que esses hospitais têm condição econômica, financeira, estrutural de incorporar a tecnologia, né? E aí, como é que esse hospital vai ter uma infraestrutura digital robusta, segura, confiável, Diego, para assimilar, incorporar, manter alguma coisa nesse sentido, né? E é um dado que o doutor André conhece bem. Em Santa Catarina, nós temos hoje praticamente 62% dos hospitais catarinenses hoje têm menos de 50 leitos. E 35% deles estão em cidades com menos de 20 mil habitantes. Quer dizer, é um hospitalzinho pequeno, que tem dificuldade para manter as portas abertas, né, atua da forma como consegue, depende do poder público, né, municipal, estadual e federal, para manter suas portas abertas. E, por outro lado, nós temos aqui o Health Tech Report do ano passado. As Health Techs da área da saúde no Brasil foram as que mais receberam investimentos. Foram 82 milhões de dólares de investimento nesse grupo de empresas. E num estudo feito com 520 startups ativas na área da saúde do Brasil hoje, o diagnóstico é que elas atuam em 35 categorias diferentes. Quer dizer, então, imagino, para cada necessidade que nós tenhamos nos nossos hospitais, existem pelo menos uma startup trabalhando hoje dentro dessas 35 categorias. E a categoria que mais somou, você tem uma ideia do tamanho da divisão, da capilaridade disso, é um pouco mais que 6%, que é a área de gestão de processos, que talvez seja um dos nossos grandes problemas mesmo. E aí, bom, foi a própria vertical da ACAT, está aqui do lado, são mais de 90 empresas associadas só da área da saúde. Temos no estado hoje 15 centros de inovação, vários deles com uma série de iniciativas na área. Temos tecnologia abundante, temos grandes players do mundo, né? Tá vendo a Database, né, que é a ByteDate, né, que é a controladora do TikTok entrou, a Alibaba entrou. As grandes tecnologias já estavam, né? O Walmart recentemente lançou soluções na área da saúde. As grandes redes de farmácias passaram a entrar. Então, quer dizer, o tamanho do mercado está crescendo, o tamanho do número de jogadores, de players do mercado está crescendo. E aí a questão, mais uma pergunta de $1 milhão aqui, Brincas, a gente tem estrutura no nosso sistema hospitalar, a gente tem acesso à tecnologia e a financiamento para assimilar e manter essa tecnologia. De onde vêm esses recursos, uma vez que as operações, né, as margens são tão enxutas quanto, e a tecnologia ela é substituída muito em curto espaço de tempo, e nós temos uma condição de que o custo da saúde tem aumentado cada vez mais. Como a gente não sabia como é que ia funcionar, eu me preparei e fiz uma apresentação, porque aí, inclusive, eu passo para o meu povo, eles filtram o que eu vou falar, dizem, não fala isso, te comporta. Como agora a gente veio para cá, então está sem filtro, me desculpe algumas coisas, mas assim, não tem estrutura, não tem acesso, não tem recurso. Estrutura hospitalar, o hospital é um negócio muito complexo. Por isso e a saúde é mais complexa ainda, porque saúde, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de tudo, né? Desde que você nasce, o que você faz na tua rotina, o que você faz no teu dia a dia, o que você come, tudo isso está envolvido no pacote. É igual o aquecimento global. O que você fez hoje para evitar o aquecimento global? Alguém já olhou para o lixo
que tem em casa para ver quanto tem de resíduo da sua família, 3, 4 pessoas, ou morando sozinho. Às vezes quem mora sozinho gera mais resíduo, porque o que vem no iFood tem mais pacote do que comida dentro, faz parte. Então, assim, eu acho que as duas coisas são igualmente complexas, primeiro. Outra coisa, quando você entra num hospital, você tem muitos negócios lá dentro. Tu tens toda uma cadeia de suprimento, tu tens uma cadeia de farmácia, tu tens negociação com grandes fornecedores, tem também assistência à saúde, que é uma das fatias, mas assim, a agenda de um diretor de hospital, você discute às 8 assistência à saúde, às 8h15 entra um problema no sistema elétrico, às 8h20 um fornecedor que não entregou, às 9h20 a operadora que te chamou para uma reunião. Então, assim, a lógica dos negócios, aí a pergunta sempre vem, por onde eu começo a inovação? Eu sou analógico, eu nasci analógico. E eu sou digital com sotaque analógico ainda, entendeu? Analista de dados, eu preciso de ajuda. Então, assim, porque já é a próxima fase, né? Então, os hospitais... E aí, assim, ó, inovação não é só tecnologia, inovação é comportamento. O que existe na saúde é que a gente... Eu vou tirar o agente porque eu sou obcecado por outra coisa também, que é sempre tentar fazer diferente. Isso é a cultura da nossa empresa, não sou eu, somos nós, né? E por isso que o Ademar trabalha comigo há muitos anos, a gente é parceiro de negócio há muito tempo e por isso que é tão marcante isso na cultura. Se a gente não tem a cultura de mudar hábitos, não adianta implantar aplicativo. Então, assim, a gente não muda. A gente é caro, muito caro. E o dinheiro se esgota muito por ineficiência. O discurso é lindo, né? Mas como tu diminui a ineficiência? Obsessão pelos processos, obsessão pelo alinhamento, mas a gente é a fase mais complexa de uma cadeia que começa quando você nasceu e quando você praticou esporte. A gente é a parte mais complexa de uma jornada da qual a gente não faz parte. Porque o paciente eu não sei de onde vem e eu não sei para onde vai. A gente estava agora com aquele aplicativo que apresentaram agora há pouco, eu até estava conversando com eles, onde o paciente monitora seus sintomas aqui e pede ajuda para o oncologista. É fundamental, porque quando o meu paciente vai embora, como é que eu tenho certeza se a evolução dele é boa? Como é que eu acompanho a próxima fase? A gente tem que ser obcecado por desfecho clínico. A nossa obsessão no hospital, o desfecho clínico é permanente. E aí a tecnologia ela tem que me abraçar em todas essas coisas. Como é que eu me relaciono com o doente? Como é que eu controlo os desfechos? Como é que eu controlo os custos? Como é que eu compro melhor? Porque se eu não comprar melhor, eu não consigo. Sinergia. O hospital é caro. Eu acabei de falar que em 6 meses a gente monta um hospital. Monta mesmo. Se tiver recurso, monta mesmo. Só que aí, quando eu vou atender um paciente, naquela tabela de remuneração, tem 50 milhões no banco que hoje está cobrando 11% de juro. Não está na tabela aquilo. Então, aquilo vai pesar na minha conta também. O que a gente faz? Como eu organizei a nossa operação em Florianópolis para crescer, a gente não ergue nada novo. A gente se junta com outros que já existem e vai curando as ineficiências em escala, porque aí você consegue vocacionar e melhorar a qualidade. Você vai embarcando tecnologia dentro disso, mas primeiro você tem que transformar a cultura, porque quando você chega em um ambiente em que a cultura não é de inovação, a gente sempre fez assim, você pode botar a tecnologia que você quiser, inteligência artificial que você quiser, que ele vai continuar fazendo assim. Então, a primeira coisa, transformação cultural, que é a mais difícil de todas. Para você integrar e gerar acesso, abrir as portas e dar transparência, primeiro você tem que tirar 2 coisas da frente, o ego e a desconfiança. Porque assim, o dado é meu. O dado é meu. Cara, esquece, não tem mais conversa. O dado não é teu. O dado é do paciente, o dado é da sociedade. O prontuário é do doente. O prontuário é do doente. Outra coisa, prontuário eletrônico, sabe por que ele se desvirtuou? Quando eu fiz faculdade, eu sou mais velhinho um pouco, quando eu fiz faculdade, o plano do prontuário era todo manual. O prontuário ele era um instrumento, uma ferramenta assistencial. A gente era treinado para chegar. Primeira coisa, você conversa com a enfermagem, lê um prontuário, depois você vai ver o doente, depois você volta e registra tudo de novo para que todo mundo que vier saiba o que tem. Como a complexidade da saúde ficou muito grande, o prontuário passou a ser uma estrutura administrativa. Ele é uma ferramenta administrativa e a área assistencial, enfermagem médica, abandonou o prontuário como sendo a essência da documentação do doente. Como é que nós vamos levantar dado se a essência da documentação do doente não está lá?
Um dos projetos que a gente tem muito pesado assim dentro da operação hospitalar é devolver à área assistencial a responsabilidade pelo prontuário eletrônico. Porque aí sim a gente vai ter dados para estruturar, para organizar tal. Grande obstáculo para isso? Cultura. Como é que a pessoa senta, registra, faz treinamento. Meu time de TI, meus professores de TI estão ali. Eles que me ensinam. Como é que você faz o treinamento médico? Tem que ter alguém do lado para ensinar a fazer da forma mais simples. Como você faz o treinamento da enfermagem? Tem que saber. O paciente chega para mim, por isso que a verticalizada tem uma vantagem sobre os outros. O paciente dentro da verticalizada, quando ele chega no hospital, o prontuário é único. O prontuário é único. Não estou defendendo, porque eu não sou mas a gente tem que aprender também. Tem coisa certa em todos os setores, tem alguma coisa para se aprender. A gente não tem um prontuário. Quando o paciente chega para mim, eu não faço ideia de quem ele é. Eu não faço ideia do histórico dele. E quando ele recebe alta, em 90% dos hospitais, ele não leva um histórico de internação. Ele não leva um reporte de internação. Então, se você tiver alta de um hospital e cair duro na outra quadra e entrar no outro, ele não sabe que você acabou de sair de dentro de um hospital. Então, assim, vai ser dolorosa essa transição, pela complexidade do nosso setor, mas eu concordo contigo que não tem como fazer que não seja desse jeito. O varejo talvez seja mais simples, porque é um processo de logística, né? Dos outros sempre parece mais simples, né? Mas é um processo de logística, então ele tem uma lógica. O nosso tem variações muito grandes, tá? São várias empresas em um negócio. Exatamente. São várias empresas em um negócio e o de logística são vários negócios em uma empresa, né? Eu não sei qual dos dois. Mas eu acho que reorganizar isso aí, fazer a transição cultural é a chave para a gente conseguir entrar. Agora, o hospital sempre vai existir, a menos que não se precise mais internar para se tratar. Eu acho que ele vai mudar, talvez não precise tantos. Eu tenho uma obsessão por não ter muitos hospitais. Menos é mais, na minha opinião. Eu vou pegar essa tua última frase e esticar um pouquinho nela, né? A gente tem visto muito um investimento de expansão e capilaridade através de tijolo. Tijolo é caro, são N empresas dentro de uma, né? É a hotelaria, é a refeição, entre outras coisas, e sempre focado em doença e não em saúde, né? Então, a saúde ela é feita além dos muros, e a tecnologia pode escalar a saúde. E, consequentemente, o paciente vai acabar indo para o hospital. A nossa jornada ela é digital, né? Ela é física digital. Falando um pouquinho de como trazer para cá, né, implantar dentro de um hospital, estrutura, se tem acesso, se tem recursos, aqui eu quero contar um pouquinho sobre a inovação aberta. E a inovação aberta, que foi um dos exemplos de inovação aberta, é que você falou, eu vou pegar um hospital que já existe, vou aproximar dele e vou conectar. A inovação aberta, considerando que a gente tem mais de 1.000 startups de health techs no Brasil, e alguma delas tem uma dor tem uma oportunidade que vai resolver uma dor sua, esse é o primeiro pedaço, é o primeiro ponto que a gente tem que ter de pensamento. Então, quando eu olho para um todo, né, para um sistema hospitalar, com certeza a gente não vai conseguir digitalizar e transformar ele do dia para a noite. Não dá para colocar tecnologia do dia para a noite, porque é caro também a tecnologia vai concorrer com outras coisas. Eu sempre brinco que quando eu estou buscando investimento, aparece o nosso radiologista e fala assim, tem uma ressonância no mercado que é fantástica, ela faz muito mais rápido o procedimento e vai trazer X milhões de receita. Aí eu olho para ele e falo, perdi. Compra a ressonância. Mas é o do hoje, né? É o do agora. Mas como que a gente olha para o futuro? Então, trazendo um pouquinho das lições que a gente teve dentro de casa, o primeiro exercício foi que a gente teve como ponto estratégico definir aonde que a gente quer chegar até 2030. E dentro dessa definição, a gente montou um planejamento estratégico de tecnologia e de inovação, justamente para a gente não ter tanta concorrência com o que é o motor 1, que é o motor que está gerando receita, que está gerando resultado, entre outras coisas. Apesar de estar lá em São Paulo, também o dinheiro não é infinito, né? A gente tem as nossas limitações, né? Somos um hospital filantrópico, nós temos também as nossas limitações de investimento. E aí que entra o modelo de inovação aberta. Então, quando a gente consegue ter definição para onde a gente quer ir digitalmente, como a gente quer ir, eu consigo, com qualidade, buscar uma startup para resolver uma dor. E como que eu escolho qual dor eu vou resolver? Eu vou na área que está mais aderente para resolver, que ela consiga absorver tecnologia. Então, eu estou falando de cultura. Então, qual que é a minha área que tem mais
disponibilidade de receber uma startup. Eu vou nessa área. Com essa área, a gente faz um mapeamento utilizando práticas ágeis, de tecnologia também, para identificar qual que é a dor que a gente vai resolver. E aí eu volto para o mercado, encontro uma startup e conecto junto com essa área de negócio. Mas não adianta eu conectar e sair. Se eu conecto e saio, a tendência é o quê? Eu acabo voltando para o mundo do dia a dia, do hospital, de cuidado, entre outras coisas. Então, eu tenho que continuar ali monitorando, apoiando. Né? A gente brinca que, na Alma Sírio-Libanês, que é a nossa vertical de inovação, nós somos concierges. Então, a minha missão é entender a dor, buscar uma startup e ajudar que esse relacionamento aconteça. E aí a gente começa a colher frutos. Né? E o grande ponto, né, é escolher uma dor que traga ou eficiência ou resultado. Porque aí você engaja e começa a ter uma competição boa. Né? Pô, calma aí, aquela área trouxe lá uma startup que resolveu, sei lá, um problema um pedaço do ciclo da receita, com o uso de uma inteligência artificial. Eu também quero. Eu também quero seguir nesse caminho. E um outro ponto que é fundamental, e acho que talvez a gente vai entrar nessa pergunta também no futuro, é treinamento, né? É cultura. Né? Nós, hoje, quando a gente entra no mundo assistencial, no mundo hospitalar, nós somos um público que cuida. Nós cuidamos das pessoas. E a gente precisa preparar toda essa turma que está trabalhando hoje, né? Nossa população que trabalha hoje, e as que estão vindo, se formando, em saber cuidar no modelo high-tech e high-touch. Eu continuo tendo olho no olho do paciente, eu continuo cuidando dele, eu continuo tendo relacionamento, mas eu vou ter muita informação digital e tecnológica para fazer esse atendimento. Então, a estrutura começa pequena. Ninguém vai virar uma big tech do dia para a noite. Começa pequeno, escolhe uma dor. Né? O acesso e recurso, ele está no mundo, ele tá espalhado no mercado, a gente consegue se apropriar, a gente consegue fazer bons negócios. Porque tem um fato curioso, né? Vamos considerar que a gente tem aqui 1.000 e poucas startups no Brasil. Onde que essas startups que estão early stage, né, que estão começando a construir seu produto, onde que elas vão testar o produto delas? Elas precisam da gente para testar. E aqui tem um vínculo de oportunidade. Eu te ajudo a testar e homologar teu produto e você resolve a minha dor. E ali a gente começa a falar de inovação aberta. Então, esse é o cenário. Né? Para a gente, funcionou muito bem ter um planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico nos dá direcionamento para falar principalmente não. Nem é o sim, é o não. Né? Isso eu não vou fazer, porque a gente tem um desenho bem claro. E a inovação aberta como um todo, trazendo as startups para perto, acelerando a implementação de tecnologia dentro de casa. O Diego, pegando um pouquinho dessa tua fala de profissional, e já caminhando para o final aqui, Brincas, falar um pouquinho do perfil profissional. Né? O Brasil tinha, 10 anos atrás, pouco mais de 300 mil registros médicos. Ano passado eram quase 600, e a estimativa do CFM é que, em 5 anos, sejam mais de 800 mil. O Brasil tem, nesse momento, cerca de 335 mil alunos de enfermagem matriculados. É o 5º maior número de alunos dos cursos superiores. São 2.680.000, 2.700.000 profissionais de enfermagem, entre técnicos, auxiliares, enfermeiros. E a gente tem alguns dados interessantes. Nós temos hoje, se a gente considerar Argentina, Bolívia e Paraguai, nós temos 65 mil alunos brasileiros estudando medicina lá. Esse pessoal, é possível que volte para cá. É possível que pressione o nosso sistema. Esse número de 65 mil é mais ou menos 1/3 de todos os alunos de medicina do Brasil. Só em Pedro Juan Cabaleiro, que faz divisa com Ponta Porã, são 12 mil alunos brasileiros estudando lá medicina. Isso é mais que as vagas anuais das universidades federais do Brasil, que são 10.600 vagas. A tendência, hoje, o COFEM, ele tem hoje 600 mil enfermeiros habilitados. E com o advento do piso de enfermagem, imagino que o curso fique mais interessante a partir de agora. Considerando isso que você falou, Brincas, de cultura, isso que você falou, Diego, da necessidade de treinamento, os recursos tecnológicos aí de ambiente virtual, realidade aumentada, tudo mais.
esses egressos desses cursos todos, essas escolas formadoras todas, esse profissional ele vai sair, ele vai vir para atendimento à saúde, para atender o paciente, para falar de experiência do paciente, para falar de desfecho, para falar de processo. Está preparado para isso? As escolas estão preparadas para isso? O hospital está preparado para receber esse novo profissional? Ou a gente ainda vai trazer mais gente e vai continuar com os mesmos problemas? Essa para mim é mais fácil, tá? Que venha a inteligência artificial. Simples assim. A inteligência artificial vai diminuir variabilidade, vai padronizar pela primeira vez. Hoje a gente tem um ambiente que exige um conhecimento gigantesco e a gente eu vou falar, não tenho nada contra, pelo contrário, a autonomia da decisão médica, mas a gente tem que depender menos do padrão de formação do médico. Ele tem que ser mais bem formado, mas infelizmente a gente tem essa realidade, a gente tem que diminuir isso daí. Não se pode formar médico em qualquer esquina, mas a inteligência artificial vem sim para criar novos padrões. Eu sou radiologista, estou falando isso, tá? Zero medo da inteligência artificial. O avião funciona assim. E a radiologia é onde a gente tem o maior número de inteligências artificiais rodando e há um bom tempo já. Precisa, né? E precisa, porque depende muito também da minha sensibilidade. Tem que diminuir essa parte da minha sensibilidade. Eu preciso ter uma ajuda de inteligência artificial para não perder aquele percentual que eu, como ser humano, vou perder. Ponto. Falei agora há pouco do meu pai, que era piloto. Ele sobreviveu a vida inteira porque pilotava bem, os outros morreram. Hoje, o avião, você tem que fazer força para derrubar, porque ele te diz, não faça isso, faça aquilo ali. O seu carro hoje acende o farol, você aperta o botão, ele acende o farol alto e baixa, dependendo do que ele enxerga. Ele mantém o carro na pista. Hoje você pega um carro moderno, tu tira a mão do volante, ele faz as curvas. Se você ficar mais de 30 segundos sem a mão do volante, ele desliga o sistema e toca um alarme para você pegar o volante de volta. Então, assim, ele não tirou o motorista. Ele deu ao motorista uma capacidade de dirigir com mais segurança. Outra coisa, o carro te avisa que tem uma emergência na frente, que você precisa frear antes de você botar o pé no freio. Então, assim, a inteligência artificial, ela vem para melhorar. E ela tem que entrar na escola médica, ela tem que entrar na prática médica, não para substituir o médico, inclusive para dar mais tempo ao médico para lidar com o ser humano. Hoje o médico gasta muito tempo tentando formular, fazer registro, organizar. Se eu tiver acesso a algumas respostas mais rápidas, aí a gente vai na variabilidade. Eu tenho alguns colegas, grandes médicos aqui, doutor Hernando, doutor André ali, o outro doutor André aqui. A gente fez uma formação muito sólida. O filtro era muito maior. Hoje a gente tem uma formação muito maior, tem uma escala muito maior, então a gente vai ter um padrão diferente. E para a gente que se acostumou a estudar muito, também ajuda. Eu também tenho erros, a gente também deixa passar coisas, a gente também não percebe algumas coisas, nem sempre você está bem, nem sempre você está concentrado, às vezes você está concentrado, você perde a capacidade de sair um pouco fora da curva e perceber que aquele caso é diferente do padrão, e às vezes você só vai entender isso lá na frente. A oncologia é uma ciência multidisciplinar, você não pensa sozinho. Então, a tecnologia ela precisa embarcar e precisa ter continuidade. Acabei de falar assim, o paciente entra para mim, eu sou responsável pela linha de cuidado intra-hospitalar dele. Eu não sei o que aconteceu com ele antes, eu não sei se ele é um diabético, eu preciso fazer toda uma... E talvez eu tenha as informações, mas elas não seriam tão estruturadas se elas não viessem em tecnologia. Então, a tecnologia é fundamental para a gente se adaptar a este novo mundo que vem vindo. Eu não acho que os médicos vão ser piores. Se a gente criar a faculdade em escala só para produzir dinheiro, aquilo lá, né, o dinheiro é importante, mas ele não é o primeiro, ele é o segundo. O dinheiro é resultado de um trabalho bem feito, e não o contrário. Se a gente produzir médico de qualquer forma, nem a inteligência artificial salva a gente. Agora, assim, porque aí a gente cria também, a gente não pode criar burrice natural, porque a inteligência artificial não arruma isso. Agora, eu pedi perdão que eu estava sem filtro agora. Então, assim, o que eu acho importante é que a gente use a tecnologia em benefício de melhorar a eficiência. Isso serve para médico bom também, tá? Porque a gente tem nossos percentuais de falha e a gente tem aquilo que está além do nosso conhecimento, e que se esse conhecimento chegar mais rápido. A minha turma se formou, os bons eram os que conseguiam ler um artigo.
porque não dava para ler artigo, tu precisa mandar buscar, às vezes levava 6 meses para a tecnologia chegar de escrita. Hoje, antes do cara lançar o artigo, você já sabe o que ele está produzindo. Eu acho que a tecnologia vai nos colocar num outro patamar, independente da formação, mas a gente tem que rediscutir formação, sim. Formação em tudo que é esquina não vai dar certo. Tem um dado curioso, né? Eu falo que ele é curioso porque ele realmente é curioso. 30% dos formandos em medicina na Faculdade de São Paulo, eles estão optando em não atuar na medicina tradicional. Eles estão virando empreendedores de tecnologia, em dados. É algo assim, pensar que a pessoa estudou muito tempo numa das melhores faculdades do país e não está clinicando, né? Acho que essa é a palavra, né? Ela resolveu empreender e trabalhar com dados, né? Então, a gente vê que já tem uma provocação desse próprio profissional, que ele está saindo e não está encontrando aonde ter tecnologia para trabalhar. Mas é um percentual ainda pequeno, né? Quando a gente fala da equipe multidisciplinar, cada vez mais a gente vai ter a necessidade do uso de tecnologia. Então, um exemplo prático, se a gente pega o time de fisioterapia, a gente tem uma potência absurda quando a gente pega inteligência artificial e realidade aumentada para poder melhorar a recuperação do paciente, acompanhar, fazer a distância, né? Só que esse time não está preparado para isso. Quando a gente começou a fazer o nosso primeiro rollout, né, de inovação e de implantação de tecnologia, a gente teve boas surpresas, mas também a gente teve um encontro com a realidade também, onde o que é a tecnologia, o porquê da tecnologia, e eu não vou usar isso aí. Né? E quando a gente começa a falar de uso de inteligência artificial, a pergunta que mais me fazem é: a inteligência artificial vai substituir o profissional? Vai substituir o médico, o profissional de saúde, a médica, o enfermeiro? E eu respondo: vai. Aqueles que não sabem usar a inteligência artificial. Quem souber usar vai continuar trabalhando e vai trabalhar muito melhor, com mais segurança, com mais previsibilidade e entregando muito mais valor de saúde para o paciente. Então, é uma realidade, não tem como fugir. E a gente volta de novo, né, na provocação. Ao mesmo tempo que a gente precisa fazer um letramento de tecnologia no nosso sistema, as gigantes de tecnologia estão invadindo a nossa área. Eles estão chegando na nossa praia. Você pega, por exemplo, o exemplo que o Jefferson trouxe, né? O TikTok, uma empresa, uma mídia social que possui 6 hospitais na China, e esses 6 hospitais eles são chamados de hospitais de internet. Por quê? Eficiência, muita tecnologia e pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Tudo é feito de forma, usando a tecnologia e evitando que realmente o paciente esteja fora, não fique muito tempo dentro do hospital. Então, ele consegue fazer tudo por fora. E o hospital de internet ele é conhecido porque ele é como se fosse um hub de N pontos de contato que esse paciente vai ter. Isso só é possível através de tecnologia. E uma empresa de tecnologia consegue acelerar isso. O mesmo cenário acontece recente aqui conosco, né? A semana passada, a Magazine Luiza lançou uma operação de saúde. A Vivo, há 1 ano e meio atrás, ela lançou um programa, ela comprou uma empresa de tecnologia em saúde. Por que a gente olha para isso e a gente tem que ter um alerta para nós aqui, né? O maior ponto que a gente tem de preocupação aqui, a Vivo ela tem 100 milhões de clientes no Brasil. Ela pode ofertar a qualquer momento saúde para 100 milhões de pessoas. Mas como que eu vou pagar? Na fatura do celular. A gente está vendo um novo negócio nascendo por conta da tecnologia. E esse letramento ele é tão importante porque não é só, indo no caso extremo, né, vou usar uma inteligência artificial, eu vou, por exemplo, analisar lá, criar uma inteligência artificial ou criar uma rede de dados. Tem que ser básico num ponto da pessoa conseguir ler interpretar o que o dado está trazendo para a gente. E cada vez mais vai ser assim, né? Se a gente fosse falar aí de saúde do futuro, do mundo ideal, do modelo ideal, né? Dentro de um hospital, talvez por voz eu falar, como que está o paciente João? E ali eu ter todas as informações desse paciente, eu consigo interagir com essa inteligência artificial para eu poder dar o melhor cuidado para ele. E criar um mecanismo, né, que é super importante, de engajamento. Quando a gente fala do dado, quando a gente fala de tecnologia, eu preciso falar de engajamento. Porque o dado não vai chegar do dia para a noite. Num prontuário, num Health Lake, num Data Lake. E eu preciso mostrar que
quanto mais informação o profissional de saúde coloca no registro eletrônico, mais alertas e mais recomendações de qualidade ele vai ter para poder cuidar desse paciente. Então, essas são as provocações que a gente tem, e isso melhora a eficiência do setor, do segmento, mas principalmente vai trazer qualidade para esse paciente. Eu estava numa discussão recente, nessa semana, onde nós estávamos falando de saúde além dos muros, né? E um profissional, uma médica virou para mim e falou assim: Diego, eu acho incrível porque meu colaborador, meu paciente já chega falando, olha, eu peguei o meu ECG do relógio e eu estou te mostrando aqui, eu acho que tem alguma coisa esquisita. E ela falou, puxa, então não é só um letramento do profissional, também é da população, porque a informação está aí. E ela comentou assim, inclusive esse paciente, ele pegou o resultado do ECG, colocou no Google e chegou me perguntando qual remédio que eu tinha que tomar, que ele tinha que tomar. Vocês entenderam que o fator, a informação está do outro lado? Se a gente for fazer uma reflexão rápida, né, você ia até um atendimento médico, era basicamente, sim, ok, esse é o remédio, confio 1000% no que você me falou e vou para casa. Se eu não confiar 1000% no que esse profissional falou, eu procuro outro. E acabou. Agora mudou. O paciente já chega falando, ó, eu pesquisei, meu resultado de exame foi esse, pode ser isso, isso e isso. Como que a gente vai seguir nessa linha de tratamento? Se a gente não tiver do nosso lado, a mesma capacidade de processamento de informação e de acesso, a gente vai ficar nesse ciclo onde o paciente acha alguma coisa, ele fala alguma coisa, a gente não consegue reagir. E a provocação que eu fiz foi, ele colocou no Google, né? Ainda bem, porque se ele tivesse colocado no chat GPT-4, talvez ele nem ia ter falado com você. Aí, Diego, você está falando, de novo, eu posso ser substituído? Existem pesquisas hoje comparando o atendimento feito por um profissional humano e a inteligência artificial utilizando inteligência generativa. E o grande ponto que tinha de dúvida era a empatia, né? Porque a inteligência artificial vai reduzir a empatia, a relação olho no olho. Esses pacientes, né, tem um artigo, depois eu posso compartilhar com vocês, esses pacientes não sabiam com quem eles estavam interagindo, e os pacientes que passaram por essa interação com uma inteligência artificial declararam que tiveram mais empatia no atendimento do que o que passou com um profissional de saúde. E eu te explico por vários motivos isso. O profissional de saúde tem 80 coisas para fazer. A inteligência artificial conseguiu entender, dar uma resposta um pouco mais elaborada, com um pouco mais de empatia, e esse paciente se sentiu muito melhor. Então, é algo que vai acontecer. Não estou falando aqui que a inteligência artificial vai interromper esse relacionamento saúde-tecnologia, mas ele vai potencializar, e a gente precisa estar preparado, porque em algum momento, em alguns cenários, quando a gente tiver segurança, pesquisa científica, embasamento técnico, pode ser que o paciente fale direto com uma inteligência artificial. Como você falou no começo, se ninguém tivesse nada para fazer à tarde, a gente ficava aqui até às 18 e sobrava assunto, né? Mas a gente chega no final da nossa hora, aqui tem respeito ao horário de almoço de todo mundo, à programação. Queria deixar aí uns segundinhos, Brincas, para a tua despedida, para o Diego também, e já antecipadamente queria agradecer a vocês pela oportunidade, pela paciência e pela atenção. E assunto completamente inconclusivo, complexo, né? Mas que eu acho a cada debate, a cada oportunidade assim, a gente evolui um pouquinho, né? O assunto vai ser sempre inconclusivo, mas quanto mais a gente discutir, mais a gente vai alinhando a rota e todo mundo aprendendo como tem que fazer isso aí, que é transformação digital. Várias das coisas que a gente faz são premonições do futuro, então talvez nunca aconteçam, mas a gente tem que medir e fazer os diagnósticos adequados, né? Eu sempre, como eu não conheço de tecnologia, eu não sou tão focado em tecnologia, eu sempre inovei em cultura, né? Mas sempre inovei abrindo as portas. Então, cara, se tem uma ferramenta que pode ser útil, vem aqui, desenvolve aqui dentro. Aquilo que você falou, a observação mais precisa. O maior erro, às vezes, é que o desenvolvimento está muito longe do laboratório, do ambiente real, e aí quando o cara gasta toda a energia dele, quando ele vai colocar aquela ideia genial dele, ela não encaixa na realidade e ele enterra aquele projeto. Tanto que isso é um exercício de humildade, a gente está lançando um projeto de um hospital novo,
que a gente tenta trazer vocacionado para a mulher aqui do lado, né? A gente tenta trazer toda a linha de cuidado dos profissionais liberais, e ali a gente quer criar um ambiente onde eu não vou ter inovação, mas onde todas as incubadoras possam participar. Porque senão é aquela mesma coisa, eu quero ter as minhas ferramentas. Não, que aquilo seja um ambiente para que a gente consiga desenvolver tecnologia. Florianópolis é muito propício a isso, porque se não for assim, não dá para integrar. E uma coisa que você falou, né? Eu já passei daquela fase de pedir para TI fazer a inovação, cada um no seu setor, né? Você é responsável pelo suprimento, você é responsável por saber no mercado o que existe de solução, porque ninguém vai pensar isso por você. Você pode ajudar, mas quem tem que pensar é ele, né? Então, é assim, a gente está aprendendo junto, tá? E tentando adaptar isso para a realidade de ambientes diferentes dos maiores hospitais ou alguma coisa, mas todos têm suas dificuldades e o dinheiro é finito para todo mundo, a capacidade e o tempo para investir também é finito para todo mundo, tá bom? Obrigado. Quero agradecer de novo o convite. Eu achei que eu ia vir para Florianópolis, já está sol, né? Vou dar uma olhada, vou passear ali, mas não está sol, está chovendo, está igual São Paulo, então está tudo certo, né? De novo, muito obrigado pelo convite, uma honra dividir, discutir um pouquinho aqui sobre saúde, sobre tecnologia. E nas minhas considerações finais, eu queria deixar que a saúde do futuro, ela só vai existir se ela for feita em ecossistema. Então, tem que ser um ganha-ganha para todo mundo. Eu tenho que ter humildade, né, para poder dividir, sabendo que talvez uma instituição esteja mais à frente, outra ou não, e a gente conseguir conectar, né, o que você faz muito bem e eu não faço, deixa eu aprender com você. O inverso, a mesma coisa, e olhar para esse mercado interagindo com os diversos setores. E, principalmente, né, nós aqui, provocar também mudanças de saúde no país. Muito do que a gente quer como futuro vai depender de órgãos reguladores e de processos. Se a gente não estimular isso, né, juntando, né, todas as frentes para poder entregar uma melhor saúde para o paciente, a gente não vai conseguir. Então, ecossistema, fazer essas provocações, e eu falo de uma provocação que a gente teve, muito rápido, telemedicina. Antes da pandemia, ela era ilegal, não podia ser feita. Durante a pandemia, ela se tornou legal, foi legalizada. Hoje é commodity. Hoje todo mundo tem, todo mundo faz. Você consegue fazer telemedicina por R$20 e por R$3.000. Então, é tudo muito rápido. Se a gente não fizer essa provocação, se a gente não se colocar à frente, né, como pessoas que querem mudar a saúde do país, em todos os sentidos, né, quando eu mudo a saúde pública, eu também estou mudando a privada, eu estou mudando de outra forma, porque a pessoa que está lá ela vai ficar menos doente, entre outras coisas, a gente consegue cada vez mais crescer. Então, ecossistema e saúde além dos muros. Obrigado, pessoal. Agradecemos ao Dr. Sérgio, também aos senhores Diogo e Jefferson pela brilhante exposição.